Hora de conversar com Juliana Rosa. Geralmente, quando os juros são reduzidos, a bolsa sobe, o dólar cai, é um movimento meio natural. Mas ontem aconteceu o oposto, a bolsa caiu e o dólar subiu. Por quê, Juliana? Bom dia. Recebi muita pergunta sobre isso, viu, Megali? Bom dia para você, Sheila, Carlinha, bom dia para o Oi, nosso Ju. ouvinte. Ontem foi um dia bastante negativo, a Bolsa aqui do Brasil caiu mais de 2%, de todos os papéis ali negociados, tinha, sei lá, acho que 5, 7 papéis só positivos, as ações do varejo tiveram um desempenho muito ruim na Bolsa e, enfim, nos Estados Unidos também foi um dia bastante negativo. Na Europa, a gente vê aqui o dólar subiu ontem com força também. Tem aqui um movimento que é internacional, mas que tem, claro, a ver também um pouco aqui com a questão interna. Mas foi puxado esse movimento aí negativo mais pelo lado de fora. E por quê? Foi no mesmo dia que o Banco Central tomou a decisão de cortar os juros aqui no Brasil em meio ponto percentual, a Selic caiu para 12,75%, mas no mesmo dia o Banco Central americano deu ali um recado duro, disse que estava já vendo que precisaria subir os juros, ele manteve os juros, o Banco Central americano, mas disse que ainda vai precisar subir os juros e manter os juros em patamares elevados por mais tempo. Então, quando a maior economia do mundo fala que vai ainda ter que subir juros e manter esse patamar elevado, acaba subindo o sarrafo para os juros em todo o mundo. Porque você imagina, se a gente começa a ter uma queda muito grande de juros aqui, a tendência é a gente ter uma saída de investimentos de estrangeiros do Brasil em busca de rentabilidade maior na economia mais segura do mundo, na economia americana. Então, isso pode provocar essa saída de recursos, uma valorização do dólar, por exemplo, muito forte, e isso atrapalha a queda da inflação, né? Como consequência também você não consegue subir, cair muitos juros, que acaba virando um círculo vicioso. Então, o mundo todo ficou muito preocupado porque quando os Estados Unidos fala que vai ser mais duro para poder puxar a inflação para a meta deles, que é 2%, o risco de recessão aumenta muito, né? Você imagina que os Estados Unidos estão dizendo, olha, eu vou fazer o possível e impossível para que a inflação caia para os patamares de 2%. Então, eles vão aumentar juros, desacelerar a economia e o risco sempre é que isso tem um impacto pior ali na maior economia do mundo. Então, isso acaba arrastando também uma preocupação mundial. Fora que a Europa também está sendo muito dura no discurso. Ontem teve decisão no Banco Central da Inglaterra e eles falaram também que, olha, vamos deixar o juro alto por muito tempo, até que a inflação caia. Então, é o mundo todo. Hoje o Japão, imagina, Japão também falando isso. Teve uma decisão hoje do Banco Central japonês e eles falando que vão manter os juros elevados até que a inflação caia também para o patamar de 2%, que é a inflação ali mais ou menos dos países desenvolvidos. Então a gente fica num ambiente onde é difícil competir, né? Mesmo que se ofereça juro menor, que é o que vai acontecer no Brasil, os juros vão continuar caindo, mas a gente tem uma limitação para não cair com tanta força os juros, porque senão a gente acaba tendo o risco de ter uma fuga de investimentos aqui do Brasil e o dólar voltar a subir. Então, quando o mundo também está nesse movimento de juros altos, acaba dificultando os juros caírem com mais força aqui dentro do Brasil. E para completar, aqui no Brasil também, lembra, a gente falava ontem que o Banco Central do Brasil praticamente fechou as portas para um corte maior de juros. Tinha essa expectativa, enfim, mesmo com esse mundo aumentando o juro ou mantendo o juro muito alto, a gente via aqui dentro do Brasil que a inflação vinha cedendo mais rapidamente. Então tinha expectativa de que o Banco Central em algum momento pudesse cortar o juro um corte um pouco maior, ao invés de meio ponto, cortar em 0,75. Tinha previsões já de banco grande, que a Selic podia chegar no fim do ano menor. E aí o Banco Central falou, não, olha, o ritmo é meio ponto percentual.
Então, até dezembro, a Selic vai cair ali no máximo para 11,75. Já tinha previsões de 11,5. Tinha um otimismo ali começando a aparecer. Então, ele jogou uma água ali no chope, né, da galera. Então, a gente está vivendo um momento em que o mundo não está nos ajudando. A gente está com boas notícias na inflação, estamos com boas notícias também na economia em termos de crescimento, né? A gente vem falando aqui que está melhor, mas a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance, já que do mundo, né, a gente não tem controle, para que esse espaço de queda de juros, pelo menos, se mantenha ou, quem sabe, até abra espaço para cair mais os juros em algum momento, como a questão principal, que é o equilíbrio das contas públicas, né? Você tem muito ceticismo em relação à capacidade do governo de equilibrar as contas do país, e isso o Banco Central mesmo, né, fala isso, que é fundamental para que haja confiança no Brasil e isso ajude a gente a atrair investimentos, o dólar, enfim, se mantiver em patamares mais baixos, e é aquela coisa uma coisa vai impactando a outra, né? E aí, só para finalizar, no meu programa Economia para Você, que foi ao ar ontem à noite no Band News TV e amanhã vai estar aqui na rádio às 10 da manhã, eu entrevistei o ex-secretário do Tesouro Nacional, o Bruno Funchal, e perguntei: Bruno, o copo está meio cheio ou meio vazio nessa discussão aí de equilibrar as contas públicas? E ele falou: olha, o copo está meio cheio, mas para esvaziar não demora. Porque que nem na nossa casa, né, gente? Gastar é fácil, né? Economizar exige um compromisso ali, um esforço maior. Né? Vai, você nem percebe, né? Quando você vê, já foi. É. E aí, com esses acordos aí de centrão, dificuldade de governabilidade, vai que vai. Você já tentou observar quanto demora para construir um prédio? Agora, para derrubar, é assim. Juliana Rosa volta amanhã, né, com Economia para Você, às 10 horas da manhã, com reapresentação no domingo ao meio-dia. Beijo, Ju, até! Um beijo, bom fim de semana. Pra nós.